Bom dia mais uma vez. Bom dia. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Queria mais uma vez aqui parabenizar essa ação da CIPA e do SESMIT, falar sobre acidente de trabalho. Eu vejo como extrema importância, eu até acho que essa sala deveria estar um pouco mais cheia, mas a gente está, o sindicato aqui, agradecer também, Wilson, a participação do sindicato sempre nessas ações que a gente tem desenvolvido aqui na Agrodefesa, essa parceria em prol do servidor. E por isso que eu digo que ela tem que estar mais cheia, mas vai ter oportunidade de gravar e os colegas também depois vão poder ter a oportunidade de ter o conhecimento, inclusive os servidores e também os chefes imediatos. Ao longo da minha vida na Agrodefesa, às vezes que eu me deparei com questões envolvendo acidente de trabalho, eu sempre fiquei muito perdido, porque a gente tinha uma ausência de informação total. Hoje a gente tem os materiais que podem ser disponibilizados pela GEGP, mas ainda assim ficam algumas dúvidas, o material ele é muito frio, por isso que o treinamento ele é importante. E principalmente, eu acho que isso, uma vez eu me dei com um caso e foi uma grata surpresa, porque o registro adequado, ele preserva direitos. A gente teve um caso de um colega que se acidentou em trabalho e ele entrou com licença médica, ele recebia insalubridade, quando ele veio o contra-cheque dele, teve a surpresa que ele cortaram a insalubridade dele, porque na licença médica comum realmente se corta. Mas o caso dele não era de uma licença médica comum, era de uma licença por acidente de trabalho. Ele teve que rever todo o processo para poder resguardar o direito dele da insalubridade. Então, isso é só um exemplo prático do quão é importante você fazer a devida informação. Isso também serve de números para a administração. Aqui eu não sei se hoje a gente consegue realmente registrar na plenitude todos os acidentes de trabalho que acontecem. Até hoje só presenciei 3. E por isso que pareça, um foi no labor direto, um outro foi no trânsito, deslocando para fazer uma atividade, e o outro aconteceu dentro do escritório. Inclusive foi o mais grave que eu já identifiquei, uma queda de uma cadeira, deixou uma servidora impossibilitada de trabalhar por mais de 6 meses, quebrou os 2 pulsos. Então você vê que às vezes a gente acha que o acidente de trabalho ele pode ocorrer simplesmente ali a campo, mas ele pode acontecer no trânsito e ele pode acontecer também no escritório, numa atividade rotineira, tá bom? Então, obrigado, parabéns mais uma vez pela ação. Então tenham um bom treinamento. Agradecer o Michael aqui também por estar dando essas instruções para a gente, sempre relacionado à segurança do trabalho. Obrigado, viu, Michael? Nada. Até mais. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Esqueci de você. Ótimo. O povo do fundão poderia vir mais para frente, né? Não precisa usar nem o microfone, nada aqui, ó. Seria bem interessante. O que vocês acham da ideia? Foi mal, esqueci. Boa, né? E também o texto aqui, a leitura, né? Então, pessoal, é interessante a gente abordar o tema aí sobre acidente de trabalho, a forma de registro. Vocês vão entender um pouquinho a importância disso aqui, tá? Porque o acidente de trabalho, ele pode acontecer em qualquer momento, né, na sua vida. Não importa o local, certo? Principalmente quando está relacionado ao trabalho. Eu trouxe algumas imagens aqui interessantes para a gente fazer um momento de reflexão em relação ao acidente de trabalho, tá? Nessa cena aqui, quem faz esse tipo de serviço aqui? Alguém aqui? Faz esse tipo de serviço em frigoríficos, inspeções, vistorias, né? Essa situação aqui, você olhando para essa situação, será que existe risco ali de trabalho? Né? Muitos, não é? Quem pode citar alguns aí, só para a gente começar uma reflexão? Oi? Então, não, risco de trabalho, risco de acidente. O que pode acontecer ali dentro de um frigorífico ali? Relacionado... Uma peça cai na pessoa, o que mais? Né? Tem muitas possibilidades de acidente aqui, não tem? Escorregar, né? Como é que é o piso ali desse frigorífico aí? Nossa, é sangue, é gordura, é tanta coisa, molhado, né? Pode gerar quedas também. Isso, também, assim, vários equipamentos cortantes ali, né? Justamente, se o equipamento não tiver uma proteção nesse equipamento, você está andando ali próximo a alguma coisa, de repente escorrega alguma coisa e cai próximo a esse equipamento, pode gerar até um corte, até uma amputação, dependendo do equipamento ali, né? Perigoso, não é? Então, olha só essa cena aqui. Isso é só um momento de reflexão para a gente ver, ó, como foram levantadas várias formas de acidente ali, certo? E nessa figura, será que tem a possibilidade de se acidentar? No campo, bonito, né? Tá ali olhando o boizinho ali, né? O bovino, como é que é? Será que existe? Hã? Olha, boa, chifrada, várias coisas, não pode? Vai que o boizinho não tá no dia legal, tá estressado.
E aí, o que acontece? Ele vai em cima de você, não vai? Então a gente tem que prestar atenção, pessoal, nas nossas atividades, mesmo em campo, em áreas abertas, né? E nessa situação? Será que tem outra possibilidade de acidentes ali? Várias, né? Cita algumas aí, vamos ver. Pessoal de campo aí, ó. Isso, pisoteado. O que mais? Né? Tem várias situações que a gente pode... Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Ainda eu estou colocando as fotinhas para vocês possam refletir em relação ao ambiente de trabalho que vocês estão ali convivendo, né? Pessoal, percepção de riscos de acidente. A gente pensa que até em áreas administrativas, né? Aqui nós estamos na sede, uma área totalmente administrativa. Será que aqui existe possibilidade de acidente de trabalho? Será que aqui tem situações que podem gerar acidente de trabalho? Olha essa imagem aqui, vamos refletir aqui, ó. Aqui são várias situações, né? Ó, mas é o quê? A percepção aqui, ó, desses riscos no ambiente aqui, ó. Essa pessoa aqui com essa maleta aqui está circulando no ambiente, está fumando, né? O chão está molhado, ele está distraído, ele vai escorregar nessa poça de água, não vai? Isso é certeza, não é? Aquela situação ali, ó, tá vendo aquele fio ali do telefone? Aquela moça que está fazendo uma limpeza numa copeira, não sei o que ela está fazendo no serviço, ela esbarrou naquele fio ali. Ela tropeçou no fio. Será que esse fio estava no local adequado? Será que essa mesa estava no local adequado? Então, várias situações que podem gerar acidentes. Olha outra aqui, ó, na cadeira, gente. Essa cena é interessante. Eu já passei por uma situação dessa, acredito em vocês. Muitos anos atrás, dentro do Departamento de Segurança do Trabalho. A minha cadeira, ela faltava, não é que faltava, ela estava com um problema numa rodinha, certo? No que eu fui fazer um movimento para trás, essa rodinha escapou e eu tive justamente essa aqui, ó, eu caí. Só que eu não cheguei a completar a queda, por quê? Porque tinha uma companheira de trabalho, né, que estava atrás aqui, eu bati nela. Se ela não tivesse, eu tinha batido minha cabeça na mesa, na quina da mesa dela, porque o espaço era muito curto, entendeu? São várias situações que podem gerar acidentes. Tá? Ó, a pessoa subindo aqui para fazer um arquivo, arquivar um, né? Olha, a escadinha, o outro esbarrou na escadinha ali, ó, fazendo um transporte, esbarrou na escadinha, ela vai tropeçar, ela vai cair, né? Pode ser o quê, pessoal? Um tipo de acidente desse aqui pode ser até fatal, tá? Porque se ela bate a cabeça, alguma situação ali, ó, são várias situações. O outro fazendo um serviço de manutenção ali, ó. Olha a situação. A caixinha de ferramenta dele caiu e vai atingir uma pessoa que está circulando ali embaixo, né? O outro distraído, brincando na escada, desce sem noção, sem controle nenhum, certo? Olha, ele vai cair nessa escada. Isso é fato. Tá? Então, pessoal, só para a gente fazer um momento de reflexão ali, ó. Esse aqui encerando o piso aqui, a tomada na parte elétrica, e ele estando descalço aqui, gente. A gente acha absurdo, mas são coisas que acontecem. Tá? Se a gente não tem um olhar cuidadoso, um olhar atencioso relacionado a isso aqui, ó, vai acontecer, tá? Acidentes. Então, é só um momento aí para a gente fazer refletir em relação a acidentes que podem acontecer em várias situações no ambiente de trabalho, tá? Mas vamos lá, alguns tipos de acidentes aí, ó, principalmente quem faz serviços de campo, serviço fora, certo? Ó, coices e cabeçadas, a nossa colega falou ali, né? Olha ali, ó, os animais podem revidar, né, com coices e cabeçadas quando não estão sendo ameaçados ou incomodados, né? Certo? Chifradas, ó, bovinos podem usar chifres, né, para o quê? Defender ou atacar, causando ferimentos até graves. Tá? Acidentes com equipamentos lá no frigorífico, né? Pode acontecer, ó, máquinas e equipamentos sem proteção, pode causar acidentes como cortes, esmagamentos, né, e choques elétricos também. Tá? Animais peçonhentos, pode ocorrer de você encontrar animais peçonhentos, principalmente em áreas próximas a bovinos e plantações. Tá? Cobras, aranhas, né? Você pode encontrar nesse ambiente aí. Pode gerar acidente. Choque elétrico. A proximidade de linhas elétricas, né? Que faz serviço de campo, serviço em áreas abertas, né? Pode causar choques elétricos com trabalhadores e com animais também. Tá? Doenças transmitidas. Algumas doenças, como a brucelose, cabuculose, a febre aftosa, pode ser transmitida para o animal, né? Ao homem ali que está fazendo o tratamento dele, né? Quedas, escorregões e fraturas são coisas comuns, né? Que acontecem em qualquer situação, qualquer ambiente de trabalho. Principalmente em áreas como frigoríficos, abates, né, onde aquele chão está totalmente escorregadio, molhado, encharcado. Né? São várias situações, por isso que é importante a gente ter muita atenção quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, tá? Em ambientes assim. Tá bom?
Então vamos lá. Então, de fato, o que é acidente do trabalho? Quem tem essa expressão, esse conhecimento realmente o que é um acidente de trabalho? Né? O que será um acidente de trabalho? Nós vamos entender, baseado na lei, tá? A lei do Estado, vamos lá, ó. O Estatuto de Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás, tá? A lei estadual, ela passou por uma recente alteração, né? A 756 de 28 de janeiro de 2020, tá? Em seu artigo 144, traz a seguinte definição de acidente do trabalho. Quando falamos em acidente do trabalho, pensamos em duas situações. A FRAT, que é a ficha de registro de acidente de trabalho para o servidor público efetivo, aquele concursado, certo? E temos a CAT. A CAT é para comissionados, seletistas, contratos, tá? Que são coisas um pouquinho diferentes, mas vamos entender elas. Então, entende-se por acidente de trabalho, acidente em serviço, o chamado acidente típico. O que é um acidente típico? É aquele que ocorre no local de trabalho, tá? Que cause dano físico ou mental e que tenha relação imediata ou imediata com o exercício do cargo. Inclusive, tá? O ocorrido no local de trabalho durante o exercício da função ou pelo exercício do trabalho a serviço do órgão, tá? Ainda que fora do ambiente de trabalho. Somente aquele que vocês fazem o quê? Em campo, né? Tá lá em campo fazendo um trabalho, visitando um frigorífico, visitando uma fazenda, tá? Uma empresa. Então, você está exercendo a sua atividade. Acidente típico. Tá? Acidente decorrente de agressão física sofrida no exercício do cargo, salvo se comprovadamente provocada pelo servidor. Então, são situações também. Vai que você visita uma fazenda aí, o dono lá não está num dia legal, né? Está agressivo, está alguma coisa, ele vai te agredir. É acidente de trabalho? Sim. Acidente de trabalho. Vai que o colega também não está num bom dia. Ele te bate, ele te faz uma agressão, é acidente de trabalho. Cabe até o quê? Cabe a quê? Em situações assim? Cabe até uma justa causa, né? Porque não pode agredir o coleguinha no trabalho não, viu, gente? Jamais, hein? Tá? Tô dando alguns exemplos. Outro, sofrido pelo servidor no percurso de trajeto da residência ao trabalho ou vice-versa, sem desvio de percurso. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá, gente? Quando se trata de acidente de trajeto. O que é o acidente de trajeto? É aquele que você sai da sua casa, certo, vai até o seu local de trabalho, sem desvio, tá? Como é que relaciona esses desvios? Alguém sabe dar uns exemplos assim? Se a gente, dependendo desse desvio, não vai ser considerado acidente de trabalho? Você desviar do serviço para um bar, também. Boteco, também. Deixar os filhos na escola. Aí você fez um questionamento interessante. Eu tive um fato, tá, antigo, no outro órgão aí do Estado, em relação a isso, tá? Justamente isso aí. Só que olha o seguinte, o servidor, ele tinha, qual era o percurso dele? Ele saía de casa, deixava o filho na escola e ia para o trabalho. Todo dia ele fazia isso, era o percurso dele, tá? Tanto é que quando ele sofreu um acidente, infelizmente o acidente dele foi fatal, de trânsito, tá? Ele veio a óbito, mas teve a declaração do chefe imediato. Ele sabia do percurso todo dia que o rapaz fazia. Ele declarou justamente para fazer a emissão dessa frate dele, tá? Porque começa uma frate inicial, depois vem a frate de óbito, tá? Porque ele ainda foi socorrido, esse tipo de coisa, veio a óbito no hospital, tá? Mas é importante isso. Mas isso foi declarado pelo chefe imediato. Porque não é eu, SESMIT, não é o RH que vai comprovar, principalmente foi o pessoal do interior. São situações. Por isso a comprovação e a declaração do chefe imediato é importante, tá, gente? Eu vou falar disso aqui, tá? Fique atento a isso aí, tá? Então, tem várias situações. Então, não pode ter desvio de percurso. Vou dar um exemplo que acontece, que é coisa muito normal aí que acontece. Eu, Marcos, saio daqui do trabalho, né? Não vou para casa, vou para um shopping. Um exemplo típico que acontece, que muita gente faz isso aí. Vou para o shopping. Se eu sofro um acidente lá dentro do shopping, alguma coisa, ou do percurso chegando próximo a esse shopping, vai ser considerado acidente de trajeto? Não, porque houve um desvio, não era a finalidade, eu deveria ter ido para casa, certo? Mas um exemplo normal, todo dia antes de vir para cá, eu deixo minha filha na escola. Eu deixo ela na escola e venho para o trabalho. Meu percurso é esse. Entendeu? Deixo minha filha, deixo minha esposa no trabalho e venho para cá. Meu percurso todo dia é esse.
Tá? É considerado, se fosse durante esse percurso interno vindo para cá, seria um acidente de trajeto. Mesmo que eu bastante, vou levar minha filha para a escola lá no norte, trabalhando. Você faz isso todo dia? Se você fizer isso todo dia, se fosse a sua rotina normal, e ia sofrer acidente nesse percurso, é considerado um acidente de trânsito. Eu deixo meu Tá? menino todo dia esse percurso. Deixo na escola todo dia. Seu chefe sabe disso? Fala pro seu chefe que o seu percurso é esse. É importante, porque a declaração do chefe imediato que vai, tá? Não é eu, Sérgio, que vou. Ó, eu não sei do seu percurso, não. Quem vai saber do seu percurso é seu chefe. Escola todos os dias, de segunda Tá? a sexta. Tem que ser pela mesma via, sempre no caso, por exemplo. Não, o que acontece? O que acontece? Aqui, ó. Aqui um exemplo claro disso. A gente tem um acesso fácil, não tem? Mas não tem condições de usar esse acesso aqui. Eu tenho que vir pela BR, não tem? Então, é um percurso alternativo. Eu não passo nessa pista aqui. Eu venho pela BR, faço o percurso e venho para cá, para o trabalho. Tá? Se aconteceu um acidente na BR, é um acidente. Tem que atestar. É o chefe que atesta. Não, mas é o chefe que atesta a declaração, que a gente vai falar dela aqui. Tá? Isso é importante que o pessoal entenda também, tá? Vamos lá, então. Oi. Causa dano físico ou mental que tem relação imediata e imediata com a diferença. O dano físico é aquele que... Quer ver um acidente? A palavra imediata. Imediato é aquela que aconteceu na hora. Certo? Imediata ali. Aconteceu, eu caí, quebrei uma fratura. Imediata. Já é caracterizado. Tá? Imediata pode ser uma sequência, uma sequela, alguma coisa assim. Da situação decorrente do acidente. Tá? É isso aí. Bem típico aí, ó. Estou descendo aqui, vocês possam entender. Estou descendo aqui a escada aqui, degrauzinhos aqui, subindo para o bloco 1, né? Se eu caio ali naquela escada, tem uma fratura, um corte, qualquer situação que gere um dano imediato, tá? Imediato, é considerado um acidente típico. Caí, fraturei alguma coisa, tá? Machuquei, todo tipo de acidente. Oi? Sim? Então, na definição, um acidente de percurso é todo o percurso que o servidor, no caso, faz diariamente. Constantemente, é o percurso dele. Como sendo, no caso, negócio isso para cá. Se você, por exemplo, todo dia numa padoca para comprar algum pão, todos os dias. São situações bem delicadas, assim, bem jurídicas, tá? Vamos dizer assim, bem jurídicas, né? Eu já ouvi casos, vou dar um exemplo bem duro aqui para vocês possam entender. Já vi casos que o cara saía do trabalho, todo dia ele passava no boteco. Sério. Todo dia ele passava no boteco para tomar uma para ir para casa. Questões jurídicas, aí cabe lá ao juiz. Tem juiz que vai considerar a cabeça do juiz é uma sentença. Ninguém sabe. Tá? É um caso assim que eu soube de um fato. Mas é coisa delicada. Justamente, o cara é legal. Talvez tenha, né? Talvez tenha, porque eu já soube de casos semelhantes. A PGE, né? Sim, claro. Uhum. Não, claro. É bom, é sempre bom ouvir a PGE. Tem casos que foram parar na PGE. Né? Casos que param na PGE. Uhum. Essa questão de rota, ela é muito delicada, justamente. Porque a diretoria, por exemplo, executiva, quando são casos assim que eles ficam com o pé atrás, desconfiados, o que eles fazem? Eles usam o Google Meet, alguma coisa, né, para ver, fazer esse... Eu já soube casos assim, fazer uma verificação do percurso dessa rota. Porque, gente, ó, existem várias, infinitas situações, né? Por exemplo, quem vem de ônibus. Ônibus é uma situação mais delicada, né? Quem vem trabalhar de ônibus. Você pega um trânsito, né? Porque tem leis, tem coisas assim que eles falam o tempo de percurso. São situações bem delicadas. Tem gente que fala até 2 horas, 2 horas e meia de percurso. Tem isso, não legalmente. Isso não é citado lá nas leis. Só que, é como eu falei, vai para jurídico. Jurídico em várias situações. Tá? Não tem o tempo destinado. Porque justamente, se você pega um ônibus, esse ônibus pega um engarrafamento,
talvez você demore até mais de 2 horas para chegar na sua residência. Não é? Pode acontecer, não pode? A questão da carona também. Uma rotina de pegar carona com um colega todo dia. Também tem que ser verificada, né? São várias situações. Cada situação é uma sentença diferente, né? Ô, Mike, nem naquela situação que você falou do servidor que sofreu um acidente e veio a óbito, né? Aí, o que mudaria isso repete pra as família? perguntas, Seria não tá a indenização que teria valor ou a pensão que teria um adicional por ter sido morte decorrente, né, de... Qual que seria o benefício? A Roberane pode falar em relação a esse benefício, tá? Não saiu. Saiu, veio para cá, Goiânia, para tratador. A última foi de 2000. E no trajeto ele só até hoje, eu inclusive, até hoje, É muita coisa jurídica, viu? Esse caso lá que teve lá no outro órgão lá, que o rapaz veio a óbito, certo? Importantíssimo, porque o chefe imediato fez a declaração e tudo, a gente teve que fazer a frate dele de óbito. Foi importante, sabe para quem, essa frate? Para a esposa, para a viúva. Por isso que é importante fazer o registro de acidente. Tá? Todo registro de acidente é importante você registrar. Vai que depois tem alguma sequela, alguma coisa. Ah, não fiz o registro. Poxa, deveria ter feito. Porque justamente isso aqui, esse treinamento aqui básico, essa orientação, é justamente para detectar a importância do registro de acidente. Tá? Todo registro de acidente é importante. Observação. Corrido do local de trabalho durante o exercício da função. Sim. Aí, duas perguntas. Em que situação dentro do local de trabalho não seria um acidente de trabalho? Dentro do local e do tempo? E em que situação dentro do local de trabalho e fora do horário de serviço não seria? Bom, mas se já tá, uma coisa eu te disse, se já está fora do horário de serviço, já não é mais acidente de trabalho. Isso é fato. Isso, Tá? mesmo estando dentro do ambiente. Dentro do ambiente, você fala, por exemplo, horário de almoço, alguma coisa assim, dentro do ambiente? Pode ser, eu passou da hora. uma hora extra, uma hora extra. Não, hora extra. Hora extra não, hora extra não. Mas Tá? a pessoa, por exemplo, deu a hora dele ir embora, ele não foi, ficou ali conversando, sei lá, com qualquer atividade. Reni, justamente, são coisas. Não, eu entendi. Eu entendi. Dentro do ambiente de trabalho que pode não ser considerado acidente. Olha assim, mas é interessante. Igual você falou um exemplo ali. Ele terminou o horário de trabalho dele. Beleza. Mas se ele bateu o ponto e ficou ali batendo papo, já deveria ter ido embora, né? Nem era para estar batendo papo ali, né? Tá? Já acabou o horário de expediente dele. Tá? Aí, como eu te falei, vai muito para questões jurídicas. Tá? Jurídicas. Vai considerar ou não acidente de trabalho. Por isso que eu não quero entrar muito em detalhes jurídicos, porque não é minha área e eu não domino. Eu gosto de deixar isso aí com a galera. Quem entende, que são os advogados, tá? Mas é o quê? Vai entrar na justiça? Se vai similar ou não a um acidente de trabalho? É muito delicado falar isso. Eu nem gosto muito de entrar nesse detalhe. Falar que, é acidente. Eu não falo, eu não comprovo que é um acidente. O que vai dizer para você é o juiz e o advogado. Certo? Mas são situações a se pensar, tá? Saiu do horário de trabalho, bateu o seu ponto, acabou. Agora, se saiu, tá indo embora. Quer ver um outro exemplo que acontece? Quando o cara tem... Aqui não, mas quando o cara tem 2 empregos. Você sabia que quando a pessoa tem 2 empregos... Uma pessoa de enfermagem, para vocês possam entender. Isso é caso, são fatos, tá? Uma pessoa de enfermagem. Ele trabalha no hospital A, ele sai do hospital A, faz o percurso indo para o hospital B. Saindo do A e do B. Você sabia que o correto era que os 2 fizessem a CAT? Os 2. O A e o B. Porque ele está saindo do A, sofreu um acidente durante o percurso e chegando no B. Os 2 deveriam fazer a CAT dele. Você entendeu? Situação? Mas, enfim, caso de uma pessoa que sofreu um acidente dentro do ambiente não foi considerado
Quer ver? São acidentes, assim, acidentes considerados acidentes leves, coisinhas assim, um cortezinho no dedo, alguma coisa. Coisas banais, entendeu? Isso não tem necessidade você fazer um registro de acidente. Coisa simples, bem simplesinhas, tá? Caindo da escada não é coisa simples. Não é coisa simples. Você entendeu a diferença? Não é coisa simples. Deveria ter registrado a frate, tá? Deveria. Coisas que envolvem quedas, tropeções, tá? Bateu cabeça, fraturas, quebrou um dedo, ó, essas coisas tem que registrar. Por quê? Pode ter sequelas depois. Futuramente pode ter uma sequela, não pode? É importante fazer o registro do acidente, tá? Vamos lá. Ó, oi. Pode dar um exemplo mental? Assim, normalmente tem uma coisa que parece que Sim. ser uma questão tão impactante para no primeiro momento causar um dano, porque uma arma na cara, Não. mais grave. Ó, essa questão de riscos psicossociais, danos mentais, quando a gente, em relação a isso, a gente pensa no ambiente de trabalho, tá? Não é o indivíduo, tá? Eu vou deixar bem claro isso. Não é o psicossocial individual clínico. Isso é coisa diferente, tá? Às vezes a pessoa já tem um problema externo, né? Familiar, várias situações. Mas aquele que é constituído no ambiente de trabalho, de forma contínua, pressões, metas, coisas que, entendeu? Que vai esgotando a saúde mental do trabalhador ou do servidor de maneira contínua, tá? Isso pode ser considerado um acidente. Porque decorrente o quê? Mas é claro que... Seja contínuo, porque normalmente Sim. ser exposição. Tá? Que vão causando dano mental naquele trabalhador, certo? Aí isso é passado lá pela junta médica, pela diretoria, pelo médico do trabalho, pelos psicólogos lá do trabalho, que eles vão detectar isso, se realmente vai ter encaixe como acidente de trabalho. Tá? Não é somente assim, meu chefe fica me pressionando a pressão, tá? Alcançar metas assim, mas não é de maneira contínua, são pressões normais no ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Tá? Isso não vai ser considerado, né? Mas quando é uma coisa mais pesada, mais intensa, com intensidade, de forma contínua, diária, assim, muito que vai esgotando realmente o estado mental daquele servidor, daquele trabalhador, pode sim ser considerado. Tá? Mas não é eu, Maico, que vou dizer, entendeu? Não é eu, Maico, que vou dizer, é uma junta. Essa questão da NRU. Os psicossociais ainda é uma discussão muito que ainda tá... Porque já existia, né? Mas a exigência agora na NR1, agora entrou na NR1, NR-mãe, as empresas vão ter que cumprir isso aí, vão ter que fazer esse trabalho de prevenção de forma contínua. Tá? Bom? Não vai na rua, vai na rua. Oi? Beleza, obrigado. Então, pessoal, vamos lá, dando continuidade, ó. Decorrente de agressão física sofrida no exercício do cargo, salvo se comprovadamente provocada pelo servidor. São certas coisas, né? Sofreu uma agressão, alguma coisa. Mas agora, se for o servidor que provocou alguma coisa, a história já muda. Né? Entendeu? Porque, como eu disse, se é o servidor que está agredindo alguma coisa, aqui cabe até justa causa, né? Tá lá na lei, né? Não sou eu mais que tá falando, não. Tá? Muito importante isso aqui. Mas agora, se o servidor que atende o público, por exemplo, né? Tem serviço de vocês que é atendimento ao público, não tem? Vocês não atendem o público lá? Pois é, se chega um rapaz lá, tá? Cabeça quente, voltado, se te agride, é uma situação de agressão física, não foi? Por exemplo, cabe o acidente. É o registro. Essas coisas podem acontecer, entendeu? Causa até um trauma, né? Causa um trauma também, medo, né? Da situação. Se o cara puxa uma arma para você, nossa, é uma coisa gravíssima, né? Então vamos lá. Ó, entende-se por doença ocupacional. Aqui deve atribuir com relação de causa e efeito as condições inerentes ao serviço ou fatos neles ocorridos. Ou seja, aquela doença tem que ter o quê? Nexo com a sua atividade, com o seu trabalho. Tá? Isso aqui tem que ficar assim muito claro, porque isso aqui, se tiver nexo, se tiver comprovações, tá? O chefe imediato concorda, está de acordo com isso aqui, realmente tem um nexo ali. Tem relatórios, tá? Tem relatórios médicos, tudo isso. Tem que ter coisa bem... para ter uma base para fazer o registro, para entender. Tá? Não é só chegar aqui, não, peguei uma doença aqui, mas eu não tenho comprovação nenhuma, nada. Tem que ter. O ASO é importante, os documentos, por isso os exames periódicos, tá, gente? É importante fazer os exames periódicos também. Tá?
tá? Que isso vai dar uma margem maior de segurança em relação, principalmente quando envolve doenças, tá? Ocupacionais, ou seja, tem que ter um nexo com a atividade, tá bom? Doenças degenerativas, outras situações que não tem nexo nenhum, não se encaixa aqui, tá? Então, ó, saber o que é considerado acidente de trabalho, temos ali, ó, doença profissional causada pelo exercício de determinada atividade, tá? Doença de trabalho causada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado, tá? Doença do trabalho aqui, causadas pela função, as condições, tá? Especiais em que o trabalho é realizado. Mas no minerador que trabalha numa mina, né? As condições de trabalho dele, né, pode causar uma doença no trabalho, tá? A doença profissional, né? Um exemplo, ruído, alguma coisa intensa que com o decorrer do tempo pode causar aquela perda de audição, esse tipo de coisa, tá? Aqui, ó, ato ou influência na imprudência de negligência ou de imperícia, tá, de terceiro ou de companheiro de trabalho. Então, situações que também podem ser consideradas como acidente, tá? Acidente no percurso, residência do trabalho ou qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo próprio, tá? O veículo próprio também. Acontece muito isso aqui com empresas, né, empresas privadas, né? O cara ainda fornece o vale transporte, né? Ou o cara vende aquele vale para usar como combustível, alguma coisa assim. Mas se ele estiver usando o veículo próprio dele, vai ter enquadramento, tá? Ato de agressão, como já foi falado, sabotagem ou terrorismo, né? Praticado por terceiros ou companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, ato de loucura, né? Senta o cara aqui na agrodefesa. O cara é sei lá, um louco que atinge alguém aqui com a faca, alguma coisa aqui. Vai se enquadrar como acidente de trabalho? Vai. Entrou, fez uma ação, um ato de agressão, alguma coisa aqui, né? Estalo. Qualquer situação envolvendo isso aí vai ser considerado, tá? Ofensa, né? Física intencional, inclusive de terceiro, tá? Por disputa relacionada ao trabalho. Também pode gerar um acidente, é considerado um acidente de trabalho. Tem várias situações isso aí, mas o reconhecimento, tá? É claro que tudo, gente, cabe investigação, cabe o procedimento, cabe principalmente, como eu disse, o pessoal, se for o pessoal do interior, tá? O chefe imediato é uma pessoa chave nisso aí, tá? Porque o SESMIT, o RH não está presente lá, não. Tá? Quem é o cara que vai entender o trabalho, o seu trabalho real ali, o que está acontecendo, é o seu chefe imediato. Tá? Por isso o chefe imediato pode ser o quê? Ele que vai preencher essa frate, essa ficha de registro de acidente de trabalho. Tá? Então, por que fazer o registro, gente? Eu vou mostrar ali, já existe uma instrução normativa, tá? Que é justamente falando disso aqui, de acidente. Vocês conheciam essa instrução normativa? Vou aumentar a fonte aqui um pouquinho. Tá? É a portaria, né? Essa instrução normativa aí, ela fala justamente de ficha de registro, tá? Olha aqui, ó. Tá? Instrução normativa número 6, ela é de 2017, tá? Onde ela estabelece os procedimentos sobre o registro de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, tá? Em ocorrências sofridas pelos servidores e empregados públicos no exercício de suas atribuições na administração. Tá tudo aqui falado, como deve proceder. Até deixei alguns sublinhados aqui, tá? Para vocês possam entender aqui como é que funciona o registro, tá? Olha lá, ó. No caso de ocorrência de serviço, de acidentes em serviço, o servidor deverá procurar a chefia imediata, tá bem claro aqui, olha, já cita o chefe imediato aqui, tá? A gerência de gestão ou pessoas ou o SESMIT público, tá? Para justamente fazer esse registro aqui, onde houver, para que essas possam fazer o registro de acidente de trabalho. Para efetuar esse registro, como é que seria? O que seria necessário? Tá tudo aqui, tá contido. Se for de trajeto, tem que ter o BO, boletim de ocorrência, é importantíssimo, tá, gente? Quando envolve trajeto, boletim de ocorrência, tá? Ou seja, do SAMU, da Polícia Militar, Polícia Civil, tem esse boletim de ocorrência, tá? Uhum. Fazer uma fiscalização. Justamente, tá? Mesmo sendo típico, né, Janete? Justamente, tá? Justamente, tá? Então é importante esse BO aí, tá? E aqui, ó,
e outra coisa importante, tá, gente? A cópia da folha do registro de ponto, tá? Vocês não sei como é que é o ponto, se é assinado ou o ponto é assinado, tá? Isso é importante ter esse registro de ponto, tá? Assinado é o principal também. Eles cobram muito isso aí. A junta envolve mesmo e pede, viu? E pede, ó, preciso da ficha de registro de ponto desse servidor. Porque se no dia ele sofreu um acidente e não assinou o ponto, e aí? Como é que fica? Tá? Importante registro de ponto. Já houve um caso, o servidor faleceu na época das barreiras, que não tem mais pontos fixos, que aconteceu isso, né? Ele faleceu, ele ficava 10 dias, naquela época de 8 meses, 22, e ele não assinou o ponto. E assim, como que você prova que ele trabalhou? Eu acho que tinha aquele registro, a guarda, né? Registro no livro, É o livro de ata, o livro de ata que tinha os registros. Mas o ponto ele não tinha o hábito de assinar. Então, lembrando, ponto, quem assina ponto é diário. Eu mesma assino meu ponto. Eu chego, mesma coisa, se eu cheguei 7h20, 7h20. Mas se eu cheguei 8h15, o horário é 8h15, ponto, 8, meio-dia, 13, 18, isso não tem validade, gente. O horário que você chega. Chegou 8 horas, é 8 horas. Agora, colocar também o ponto lá, 8 bonitinho. A vida de ninguém é 100% correta. 8 menos um dia você chega atrasado, um dia você vai ser. Então, assim, é importantíssimo. E lembrando que tem que ter assinatura do chefe imediato também. Também na folha. E- De uma reunião, um órgão diferente, mas a trabalho, como é o meu caso hoje, já aconteceu um acidente de trabalho aqui, botando parado. Mas aí, olha como é que é as coisas interessantes. A sua chefe é quem? É a Priscila. Priscila sabe que você está aqui. Deveria. Deveria saber. Tem que comunicar o chefe, tá? Tem que comunicar o chefe. O chefe tem que saber onde você está. Né? Se você está aqui, entendeu? É. Ó, Priscila, amanhã eu tenho reunião da CIPA, amanhã tem um evento na palestra, eu tô lá, tá? Isso é importantíssimo. Mas eu não comuniquei verbalmente, ó, amanhã. Mas é importante, tá? Essas comunicações, principalmente verbais, e claro, o ideal é que bata o ponto. Bata o ponto. Né? Isso é importante. Uma coisa, a Rubelene falou, é tão importante essa questão de ponto. Vou citar um exemplo que aconteceu em outro órgão, não vou nem falar o nome dele, mas foi fatal. Também foi óbito. Estava em viagem, né? Alguém, olha como é que é o seguinte, a situação. A pessoa que morreu não tinha batido ponto. Outra pessoa que bateu para ele. Olha a polêmica que deu isso no jurídico. A confusão que deu isso. Isso acontece, viu, gente? Não pode. Tá? Outra pessoa bateu ponto pro cara que estava em viagem, não sei o que aconteceu, e essa pessoa morreu, deu uma maior rebuliço, deu uma maior confusão. Tem que tomar muita atenção com isso, tá, gente? Não vou entrar muito em detalhes, não, porque vocês vão descobrir onde foi e quando foi. Tá? Mas isso é sério, não pode, tá? Então, dando continuidade aqui, essa instrução, tá? É uma instrução, é aberta a todo mundo, tá, gente? Essa instrução normativa vai falar sobre acidente de trabalho e os procedimentos aqui, tá? Eu não vou falar muito aqui, porque eu tenho outras informações que vão entrar mais em detalhes disso aqui, tá? Mas vamos lá. Então, por que fazer o registro? É importante fazer o registro, tá? Por quê? Ó, de acordo com a lei, o registro de acidente de trabalho, ele é obrigatório, viu, gente? É obrigatório. Mesmo nos casos em que não haja afastamento do trabalho, sabia disso? Mesmo que não haja. Caí igual lá na escada, lá, ó, a amiga caiu na escada, tal, acha que não aconteceu nada, tal. Vai que depois tem alguma sequela desse acidente da escada. Importante registrar, tá? Para servidores efetivos, então, existe a FRAT. O que é a FRAT? Ficha de registro de acidente de trabalho, chamada FRAT, para servidor efetivo, tá? O registro deverá ser feito no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias exigirem, de acordo com a lei, tá? Tá lá no artigo 144 lá. Então, você tem 10 dias para fazer esse registro, tá? Para servidores comissionados, seletistas ou contratos temporários, aí é outra sigla, é a CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, muito conhecido na área privada, empresas privadas, né? O registro deverá ser feito até olha como é que muda, lá até o primeiro dia útil após a ocorrência, tá, gente? A gente usa esse termo 24 horas, mas até o primeiro dia útil.
da ocorrência. Sofreu acidente, você tem até o primeiro dia útil para fazer o registro da CAT. Servidores nesses enquadrados aqui. Comissionados, seletistas ou contratos temporários. Tá? O registro deverá ser feito no primeiro dia útil. Tá bom? Vocês viram como é diferente aqui para aqui? Aqui ele tem 10 dias, aqui ele só tem um dia. CAT. Tá? Como fazer o registro? Como deve proceder? Qual a forma de fazer esse registro aí? Servidores efetivos, FRAT. O registro de acidente de FRAT para servidores efetivos é feito através dessa FRAT aí. Tá? Ficha de registro de acidente de trabalho efetivo. Tá? Decorando a sigla, FRAT. CAT. Comissionados, seletiza contratos temporários. O registro de acidente de trabalho para esses servidores é feito através da CAT. Comunicação de acidente de trabalho. Um dia útil, lembra? Um dia após o acidente. Quem pode fazer o registro da FRAT? Tá? Eu ainda vou mostrar, tá, gente? Como é que é essa FRAT, direitinho, vocês possam entender. Tá? Quem pode fazer o registro? O registro de acidente de trabalho pode ser feito preferencialmente, tá, gente? Preferencialmente pelo chefe imediato ou equiparado, tá? Equiparado a chefe, a GGDP ou pela equipe de servente público do órgão, tá? Onde existe o serviço, tá? Tem órgãos que não tem SESMIT, tá? Aí é mais o RH mesmo e o chefe imediato, tá? Nas duas situações, de FRAT e CAT, tá bom? Documentos necessários. Aí sim eu vou precisar de certos documentos comprobatórios das situações para poder fazer esses registros, tá? Importante. Declaração do superior imediato. Quem é o superior? O chefe, né? Informando que a ocorrência aconteceu no ambiente de trabalho, tá? Ou a serviço do órgão. Aquilo que acontece, declarando, ele está declarando, realmente, ó, servidor tal, CPF tal, sofreu acidente dentro do horário de trabalho, dia tal, pode até descrever, se ele quiser lá, colocar como foi, descrição rápida, objetiva e prática, como foi esse acidente, tá? Por quê? Ele está declarando, ele que vai assinar, tá? O SERVIT vai precisar dessa declaração, a diretoria executiva vai precisar dessa declaração, o RH vai precisar dessa declaração, tá? É importante. Outra coisa importante, cópia da folha de registro de ponto do mês da ocorrência do acidente, devidamente preenchida pelo servidor, carimbada e assinada pelo superior imediato ou GDP do órgão. Tá? Importante essas informações aqui. Tá? O que acontece? Se fizer o registro, não vai nem conseguir fazer o registro, né? Porque não vai estar completo, não vai estar as informações. Tá? Eu vou precisar disso aqui, o GGP vai precisar, o chefe imediato que vai declarar, tá? Boletim de ocorrência, policial, SAMU, corpo de bombeiro, no caso de acidente de trajeto, qualquer acidente de trajeto, vai precisar desse boletim de ocorrência. Tá? No caso de FRAT, é necessário que o servidor retorne ao médico em que fez o primeiro atendimento, para preenchimento dos campos chamado atestado médico no formulário. Eu vou mostrar o formulário para vocês agora, como é que é. Primeiro vamos entender aqui o modelo da FRAT. Essa aqui é a FRAT, tá? É um modelo em branco. Eu vou passar aqui para vocês possam entender. Então, olha, ó, ficha de registro ali. Como é que é? Tipo de FRAT. É uma FRAT inicial? Marco. É uma reabertura de FRAT? Vou marcar. Comunicação de óbito? Marca. Tá? Dados do servidor, nome, né? Data de nascimento, informações importantes, RG, órgão expeditor, data da expedição desse documento, o endereço, tá, gente? Endereço completo ali do servidor, o setor, tá, onde ele trabalha, setor, CEP, município, UF, o fone dele, tá? Lotação, onde ele está lotado, o cargo que ele exerce, a função exercida, tá? Local de trabalho, município de trabalho, a UF, horário de trabalho. Esse horário de trabalho, qual é o horário que ele faz? Tá? Você vai colocar ali do lado o horário. Realização de horas extras, sim ou não. Tá? Acidente ou doença. Eu vou marcar aqui, ó, tipo. Que tipo de acidente? É acidente típico? Marco. É acidente de trajeto? Vou marcar. É uma doença? Lembrando que doenças, claro que vai caber relatórios médicos, esse tipo de informações completas, tá? Não é só marcar doença aqui sem comprovações, tá? Tem que ter as comprovações sempre. Hora do acidente. Pessoal, que hora foi esse acidente? Uma informação importante.
Que hora foi? Foi de manhã, foi de tarde? Colocar a hora mesmo. 7h30 da manhã sofreu um acidente, coloca. Porque isso também é informações que vai estar contida lá no BO, boletim de ocorrência, tá? Houve lesão? Sim ou não? Ah, quem falou assim, não houve lesão, tudo bem, mas é um acidente? Foi um acidente? Tem que ser registrado. Tá? Igual a moça ali, caiu da escada. Tem que fazer esse registro, tá? Vai que naquele momento não houve lesão nenhuma, uma coisa normal, tá? Mas depois pode ter. A gente não sabe, né, o futuro, como é que fica disso aí. Oi. O registro de acidente é importante porque esse registro vai ficar arquivado lá no SESM, a gente pode ser enviado também para a GGP, vai para o dossiê dele. Vai para o dossiê. Agora sim, se ela não sentiu nada, como eu estou te falando, mas ela está preocupada com a queda, se ela vai ao médico, alguma coisa, melhor ainda, né? Tem um documento mais comprobatório, tá bom? Então a data do registro é importante, né? Houve morte sim ou não, data do acidente. Data do registro e data do acidente são datas semelhantes, são datas iguais? Não. Né? Ele pode ter sofrido um acidente no dia tal, mas ele vai conseguir fazer esse registro, como eu disse, tem um prazo de 10 dias lá, né? Não foi no dia do acidente, pode fazer esse registro depois, dentro do prazo de 10 dias, tá? Local do acidente especificado, é bem objetivo, tá, gente? Aonde aconteceu o acidente? Foi no local de trabalho? Coloca lá. Foi dentro do RH, por exemplo. Dentro do RH, local específico. RH, sala do RH. Vai que eu caí lá, bati a cabeça lá na mesa. Lá. No exemplo da cadeira que eu dei, né? Cai da cadeira, bati a cabeça lá. Dentro do RH. Beleza, coloquei. Tá? Não precisa escrever. É um local bem objetivo, bem simples, tá? Município do acidente, Goiânia, Goiás, Iumas, tá? O F, último dia de trabalho. Pessoal, essa aqui é uma data também que ocorre muito problema aqui. Já aconteceu de eu passar por situação que essa data aqui do acidente não batia com a data do último dia de trabalho. As datas têm que ser a mesma. Tá? Se ele sofreu um acidente hoje, é 24/4, né? O último dia de trabalho, 24/4. Tem gente que vai colocar essa data diferente. Pode dar problema. Tem que ser a mesma data. A pessoa, porventura, não fez dentro daqueles 10 dias lá. Pode fazer depois, seria alguma explicação. No momento ele não deu importância para aquele acidente, sei lá, depois ele descobriu que ficou com alguma sequela, né? Ou está sentindo uma dor ou alguma coisa. Teria validade fazer daria diferente ali a data. Não, sim, eu entendi. Eu já passei por situações assim, né? Situações até de anos, né? Realmente. É complicado. Acontece. Entendeu? Mas é assim, vai ter o direito, vai registrar, mas desde que tenha todas as comprovações. E desde que o chefe também declare a declaração. Lembra da declaração? A importância da declaração. O chefe vai ter que declarar. Passou mais de 10 dias, passou um mês. Mas o chefe sabe desse seu acidente que você sofreu, que você informou para ele, ele vai ter que declarar. Dá para fazer o preenchimento. Não é só assim verbal, não. Tudo é documental. Tá? Documental. Não, essa data aqui, data do acidente e último dia de trabalho, é a mesma data, tá? Sim. Estruturou, continua trabalhando. Então, em relação à data do acidente, ao efetivo. A data do registro, se passou de 10 dias, não tem problema. Você vai colocar a data que você está registrando, tá? Se for hoje, você coloca a data que você está registrando. Mas o acidente não foi hoje, o acidente foi 10 dias atrás. Essa data aqui é lá dos 10 dias atrás. E essa data aqui também é lá dos 10 dias atrás, tá? Isso. A data do registro é a data que você está fazendo. Simples assim, tá? Essa do registro, tá bom? E a frequência tem que bater com essa data aqui, do acidente e do trabalho, tá, gente? A folha de ponto tem que bater com isso aqui, viu? É isso aí que é. Tá? Então, vamos lá. Houve afastamento, sim ou não, vai marcar. Boletim de ocorrência, como eu falei. Se for de trajeto, fatal, alguma coisa, vai ter o boletim? Marca sim. Se não há necessidade, que foi tipo, foi dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho aqui, gente, não vai ter necessidade de boletim. Tá? Aqui é só a declaração do chefe, normal. Tá bom? Agente causador. O que causou esse acidente?
Certo? Ó, o que causou o acidente ali? Foi o quê? Foi a queda? Foi a escada lá, escorregou na escada? Aí eu coloco o agente causador, tá? Escreva ali, ó, agente causador. Parte do corpo atingida, foi um braço, foi uma cabeça, foi um membro inferior, superior, alguma situação? Marco ali, escreva, tá? Fala de mental, então, por exemplo, uma ameaça é um acidente. Uma ameaça grave. Porque assim, geralmente sofre ameaça. Mesmo já passou Causa, por isso. chega a causar um trauma, alguma coisa, né? Dependendo. O cara tá com a arma, te ameaça com a arma. O que não seja, né? Você vai ver, vão pegar sua família, causa qualquer trauma que a pessoa depois pode até. Enfim. O que eu tô querendo saber é isso. Uma ameaça seria. Lembra que a gente falou da agressão física lá? Entendeu? Chegou a ser uma agressão física? Só verbal? Pode ser verbal. Então o servidor teria que preencher. Olha, se te causou um trauma, alguma coisa, te deixou com medo, alguma coisa, não comenta. Tá? Mas é claro que eu estou te falando. Essa sua situação, não é eu, Marco, Janete, que vai falar que se causa, não. É lá a diretoria lá que vai bater o martelo final. Tá? É a diretoria de segurança. Tem que ter ordem, tem que ter a permissão lá do trabalhador. O chefe tem que estar sabendo desse seu trabalho. Tá? Tudo que é dentro do trabalho, no horário de trabalho. Não, várias profissões sofrem ameaças, né? Várias profissões. Tá? Mas é aquilo que eu estou te falando, tem que ter as comprovações. Tá? Um colega viu que você realmente foi ameaçado. É uma testemunha. Né? Isso tudo. Então, vamos lá. Ó. Essa descrição aqui da situação geradora do acidente de trabalho é uma descrição objetiva, direta e prática. Tá? Por exemplo, fazia muito lá na educação, isso aqui, situações aqui. De acordo, olha como é que é escrita. De acordo com a declaração do servidor tal, ocorreu isso. Não é eu, Michael, que estou assumindo. O servidor está me falando. Aí, de acordo com a declaração dele e os documentos comprobatórios, está declarado o acidente, a frate. Tá? Testemunha, se tiver, coloca. Telefone comercial, nome e assinatura do responsável pelas informações. Quem está dando as informações? Quem está declarando? Vai colocar aqui. Responsável pelo preenchimento. Aí por exemplo, eu estou preenchendo essa frase. Eu coloco meu nome ali. Tá? O telefone comercial aqui, do departamento que preencheu, né? E continua. Aqui pulou muito. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui. Então, responsável pelo preenchimento, coloca ali meu nome, tá? Ou o nome de quem está preenchendo, telefone e assinatura e carimbo, tá? Eu tiver uma assinatura, hoje é tudo digital, né? Antigamente eu usava muito carimbão. Pum, botava aí o carimbo e assinava, tá? Então, é importante isso aqui. Só que é o seguinte, quem vai preencher essa frate, vai preencher somente até aqui, ó. Até o item justamente 45, tá? Vai preencher até ali. A parte abaixo já é quem? Médico do trabalho ou médico assistente, que deu a sua assistência, que te atendeu em situações de acidente, doença, seja o que for. Quem faz isso aqui é o médico, tá? Eu já passei por muitas situações disso aqui, não está preenchido. Aí o servidor que tem que ir atrás do médico dele, tá? Do médico assistente ou médico que deu a orientação, porque ele precisa preencher isso aqui. Porque se chega lá na diretoria executiva lá da saúde, sem esse preenchimento aqui, eles vão voltar. Tá? Tem que ter esse preenchimento médico aqui. Ele preenche até aqui, ó, o 54 aqui, ó. Não, até mais aqui, ó. Lá onde pede o CRMV dele, tá? Até a assinatura e carimbo do médico ali, tá? Preenchimento aqui. Essa outra parte aqui, ó, gerência de qualidade de vida, que não foi atualizado, que já mudou esse nome um pouquinho, tá? É a parte da diretoria executiva lá que preenche, tá? Essa parte todinha. Você já pegou o caso? Nossa, isso, nossa, acontece demais quando é pessoal do interior. Eu nunca encontro aquele médico. Cara, é difícil, é complicado. Aí o cara tem que voltar no outro plantão, porque tem que ser o médico que te deu assistência, tá? Não é outro médico, não. É o médico que te deu assistência. Tá? É meio chato mesmo, mas não é eu que estou criando. Isso aqui é coisa da diretoria, né? É uma regra, é um procedimento, tá bom? Então, aí preencheu a última parte aqui, ó, do item 55, é lá com a diretoria executiva.
tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como é que é a FRAT, tá? A FRAT é isso aqui, ó. No final, a diretoria carimba aqui e vai reconhecer seu acidente de trabalho, tá? Vamos lá que agora eu vou te mostrar outra informação importante. Instruções de preenchimento, que as pessoas não sabem muito como preenche isso aqui. Existe uma instrução, uma orientação, tá? De preenchimento aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá, ó. Tá? Então, ele fala dos campos. Cada campinho lá tem uma informação, ó. Tem que ser todo padronizado, seguir esse procedimento de preenchimento, tá? O campo 1, tipo de FRAT, ó. As observações que eu já falei para vocês. O campo 2, o responsável pelas informações, tá? Pode ser o SESMIT, pode ser o chefe imediato, pode ser o RH, tá? E vai ali, ó, dados dos servidores, informações importantíssimas, tá? E vai indo, vai até o item lá que eu falei, ó, você vai preencher até o item 45, o chefe imediato, o SESMIT ou o RH, vai preencher até o item 45, tá? Tá tudo aqui, ó. Chegou no 45 lá, acabou aqui a parte de preenchimento da FRAT. Depois é com quem? É com o médico assistente ou o médico do trabalho. Tá? Que vai preencher essa parte aqui. E por último, tá? A gerência de Central de Saúde e Segurança, que é a 10, a Diretoria Executiva de Segurança do Trabalho. Tá? Tem a gerência lá. Preencheu. Aí pronto, está preenchida a sua FRAT. Tá? Importante essas informações aqui. Então, caso os campos referentes ao atestado médico, ó, da FRAT não estejam preenchidos, caberá ao médico, tá? Perito da gerência. Aí é o médico do trabalho lá da delegacia. Ó. Porque às vezes acontece isso que você falou, dele não conseguir essa parte aqui com o médico assistente, ou o médico assistente sumiu, mudou de estado, é meio complicado. Aí quem vai bater o martelo final aqui vai ser o médico perito da junta. Ele que vai ter um enquadramento, ou ele que vai reconhecer ou não o seu acidente, tá? Porque às vezes o médico já trabalha mais. Verdade. Verdade. Quanto mais rápido, gente, melhor. Quanto mais rápido, melhor fazer esses registros de acidente, de FRAT. Tá? Então vamos lá, ó. Esse médico lá, o perito da junta lá, ele vai o quê? Vai avaliar se as informações constantes no relatório médico assistente são suficientes para relacionar a natureza da lesão com o acidente. Tá? É o médico do trabalho. Aqui foi feito o fluxograma, a Janete deu uma atualizada aqui, tá? Vamos ver, esse aqui, ó, que já divulgou? Divulgou lá, não. Tá divulgado aí no grupo aí, isso aqui tem que chegar lá no interior, tá? Lá, o pessoal raiz lá, tem que chegar isso aqui, viu, gente? Importantíssimo. Então, vamos lá, o que fala o fluxograma ali, ó? Tá? É tudo que tá lá na instrução normativa, mas de uma maneira mais resumida aqui, tá? Instruções. O servidor acidentado, o acompanhante deve comunicar o fato à chefia imediata. Buscar atendimento médico na unidade de saúde mais próxima do local do acidente. No atendimento solicitar atestado médico com CID, é importante ter o CID, tá? No CRMV, no CR do médico. Relatório médico do assistente. Aqui tem um link, né? Onde você vai puxar esse relatório aqui para preenchimento. Tá? Se houver internação, solicitar a declaração de internação lá do hospital. Tá bom? Gente, 3 dias. 3 dias. O atestado até 3 dias, né, Belém? Até 3 dias pode ser abonado, né? Até 3 dias. 3 dias. Isso. O relatório médico e a declaração. Justamente. Tá? Não tem também. Tem que pegar. Então, atenção, ó, para acidente de trajeto, acidente de trânsito durante o horário de trabalho ou equivalentes, solicitar o boletim de ocorrência, aquilo que eu já falei, tá aqui bem explicado isso aí. Tá? Ó, informação importante, solicitar preenchimento da FAT, servidor ou CAT, tá? Preferencialmente, como eu disse, pelo chefe imediato ou equiparado, pela GGDP ou SESMIT público. Uma observação, para preenchimento de registro GGP ou SESMIT, é necessário anexar declaração do chefe imediato ou equiparado informando detalhadamente os fatos ocorridos. Folha de frequência com o último dia de trabalho. Viu a importância da folha assinada? E a importância da declaração do chefe imediato? Tem que ter essa declaração, tá? Importantíssimo isso aí. Então, o fluxograma é isso aqui, ó, gente, ó. Afastou menos de 3 dias. Se houve afastamento ou não afastou, são esses procedimentos aqui.
Afastou menos de 3 dias, apresentar atestado médico à GGDP. Tá? Retorna ao trabalho. Tá. Houve afastamento? Não. Não afastou? Encaminhar a FRAT, a CAT, a GGDP ou ao SESB. Aquilo. Não houve afastamento, mas houve um acidente, mesmo que não haja afastamento, é importante registrar. Tá? Afastou mais de 3 dias. Abrir um processo, ó, o servidor, tá, gente? Ó, ele vai abrir um processo no SEI com os seguintes arquivos e encaminhar para a GGDP, ó. Documentos pessoais, relatório do médico assistente, FRAT ou CAT, folha de frequência que comprove a falta, BO, boletim de ocorrência, declaração de internação do hospital em caso de internação. Tem que ter essas informações dentro do seu processo lá. Você vai abrir, tá? Nos casos de suspensão de doença ocupacional, tá? Após a concessão de licença para tratamento de saúde, o servidor deverá atuar processo na agrodefesa via GGDP, solicitando a alteração de licença para tratamento de saúde para licença por doença ocupacional. Deverá anexar documentos relacionados à patologia, um relatório médico, tá? E declaração da chefia imediata, contendo a descrição das atividades exercidas, entre outras. É importante essa descrição dessa atividade, tá? Principalmente a atividade real. Não é aquela atividadezinha de CBO, não. A real é melhor, né? Realmente o que ele faz. Tá? É importante essa declaração. Qual? No formulário, né? Esse aqui? Tá. Está o formulário, né? Isso, a site. Lembrando que nós vamos até mudar aqui também, colocar que o processo não ia ser. Não pode enviar para nós. Antes a gente pegava, que era mas se para saber informação, vamos abrir o processo. Ele envia tanto para nós e envia para nós e para É porque tudo é importante, né? Porque esses seus históricos vai tudo para o seu dossiê, porque só uma vez ou outra, que você precisa disso para comprovações, até questões de aposentadoria também, pode ser CLA também, por isso que é importante os registros, né? Tá? Só para a gente... Então, atenção, né? Esse acidente, isso aqui é importante, né? De repente você está em outro local, numa fábrica, numa indústria, está no percurso, está no trajeto, essas informações aqui, ó, e quem acionar, né? Telefone de emergência, SAMU 92, né? Corpo de Bombeiro 193, Polícia Militar 190, Polícia Rodoviária 191, vai querer um trajeto numa rodovia, né? A rodoviária vai dar uma assistência mais rápida, né? Você ia perguntar? Não, a CAT é um pouco, tem algumas padronizações, é um pouquinho diferente. Né? Já começa pelo tempo, né? Você tem um dia útil para fazer a CAT. Não, o registro ele é feito hoje porque houve alterações agora, tudo pelo e-social, né? Pelo e-social, um sistema da plataforma do governo, do Gov, né? Onde essa CAT é informada dentro do e-social, tá? Mas para informar essa CAT dentro do e-social, segue alguns parâmetros, né? Tem que ter as comprovações, tem que ter o atestado. Bom, o atestado da CAT, sem o CID, você não consegue nem fazer o registro dela. É complicado. Tem que ter o CID lá no seu atestado para fazer a CAT, tá? Mas a CAT, como eu disse, para servidores o quê? Comissionados, terceirizados, seletistas, dentro do órgão, tá? Mas é tudo hoje feito pela plataforma do e-social, tá? É diferente. Estão com acesso lá? E-social? Como é? Aquele treinamentozinho foi falado, né? Foi falado isso aí. Né? Então, pessoal, essas informações são importantes. Contatos aí, ó. Tem o contato aí do RH, do SESNT, os e-mails, né? Que o pessoal tiver mais dúvida, alguma coisa, pode perguntar, que a gente vai estar direcionando isso aí. Então, esse fluxograma, é importante você entender esse fluxograma, tá? Mas aqui embaixo ainda tem mais um detalhe. É aquilo, só para você possa entender onde foi distribuído, foi enviado para o pessoal do interior, realmente, né? Para entender mais o que é o acidente de trabalho, aquilo que já foi falado, né? Onde se entende que o acidente típico é aquele ocorrido no local e durante o trabalho, né? Durante o exercício da função. Tá? Acidente decorrente de agressão física, que nós já falamos, está tudo aqui contido nesse fluxograma. Acidente de trajeto, doença ocupacional, tá? E aqui, ó, deve atribuir com relação a causa e efeito, condições inerentes ao serviço ou fatos neles ocorridos. Sempre importante. Falando, né? Um pouquinho o que é o típico, o que é o trajeto, quais as formas de fazer o registro, continua lá, ó.
Tá vendo? Aquilo que a gente já discutiu aqui, por que fazer o registro, como fazer. Isso aqui é justamente para divulgar para o pessoal, para todos os servidores, para todos os servidores ter ciência de como que é o procedimento. Mesmo lá do interior, essa informação vai ter que chegar lá no interior. Galera aí que está, né? Essa informação vai chegar, tá? Porque é importante você entender como é que é o processo. Principalmente, preferencialmente, chefia imediata, tá? Se essa CAT vem do interior, essa FRAT vem do interior, ela já tem que ser preenchida lá pelo chefe imediato, tem que chegar com informações. Para justamente a gente colocar no dossiê, ficar, e informação vai para o RH também, de cada servidor, tá? Aqui fala um pouquinho sobre a doença também, né? Aqueles itens lá que nós já falamos, tá? Então, basicamente é isso que eu tinha que falar em relação ao acidente de trabalho, FRAT, CAT, tá? Essas informações aí, porque o pessoal estava assim, como faz, quando faz, qual é a forma, quem é o responsável, né, de fazer, o que eu preciso, quais são os documentos que eu preciso comprovar para fazer esse registro de FRAT. E qualquer dúvida, o SERMIT está aí para disposição, tá? Para dar outras informações a vocês, se procurar o SERMIT, o RH, tá? A própria CIPA, cadê os cipeiros? A CIPA, né? Por isso que é importante a presença dos cipeiros aqui, que os cipeiros também sabem orientar, tá? Em relação a isso aí. E qualquer dúvida a mais que tenha, entre em contato, que a gente pode estar direcionando, tá? E orientando vocês aí de como fazer de forma correta esse registro dessa prática. E é importante, como eu disse, pessoal, todo acidente de trabalho, mesmo que não haja afastamentos, é importante fazer o registro, tá? Ficou alguma dúvida? Alguém quer esclarecer mais alguma coisa? Pergunte, né? Está aqui para orientar, para contribuir. Ou ficou claro? Como é que ficou aí o entendimento de vocês? Inclusive, eu acho que essas informações deveriam estar no celular de vocês, né? Porque a vida da gente, ela não é certinha todos os dias. Igual assim, é um formulário fácil, mas na hora da preocupação, eu sei que uma vez eu bati meu carro lá, depois de 30 anos bateu um carro, eu estava tão transtornada que não foi nada, mas eu não estava conseguindo falar. É bom ter isso aí no celular, orientado, para não preencher errado. Quero que preencher errado, vai para lá, vai voltar novamente, dependendo do caso, que é um caso mais. Aí até ir para a junta, tem que voltar novamente. A junta não analisa o processo no dia do outro, não. Demora até 10 dias. Então, assim, e a gente cria aquela expectativa que a junta vai falar, né? Que ela vai, o processo vai para lá e vai ser analisado por uma. Não é meu colega para analisar que gosta de perito vai analisar. Então, é importante na hora do preenchimento que ele esteja correto para facilitar tanto para nós, servidor, também para a junta. Justamente. Né? Então, assim, pessoal, faz como se fosse uma Bíblia. Coloca no celular e nunca vai acontecer. É uma coisa improvável, né? Que pode acontecer a qualquer momento, né? Somente no seu local de trabalho. Aqui, e trajeto também, né? Esse servidor mesmo, ele veio em viagem para cá. Foi o único caso? Foi. E a gente, na verdade, nem sabia como fazer, nem como lidar. Porque então, assim, é importante estar atento, né? Para a nossa vida. Nossa vida. Justamente. E aquele formulário lá, para quem, né, quer entender os passos de preenchimento, aquele ali pode disponibilizar para todos. É só solicitar, tá? A gente tem ali PDF, a gente envia como preencher a FRAT, entendeu? Principalmente chegar lá no interior, chefes imediatos, né? O preenchimento correto da FRAT. Porque, gente, gera muita confusão na parte também das datas. Aquelas datas, o pessoal fica meio, mas que data é essa aqui que eu vou colocar? Data do registro, data do acidente, data do horário de trabalho, né, do dia do trabalho. A frequência, né? Gera umas confusões. Chegou o processo que não está instruído, nós não desenvolvemos. Mas eu estou passando mal. Infelizmente, somos nós. Né? A junta tem que estar o processo expandido. Então, assim, a FRAT é um documento a ser preenchido, pelo caso, pelo próprio servidor. Não, pelo servidor não. Pelo chefe imediato. O chefe. Não é o servidor que preenche, viu? É o chefe imediato ou semelhante ao chefe. Principalmente na questão de não haver ocorrência, também é o chefe imediato que vai declarar. Fazer as declarações. Essa declaração pode ser de punho, tá? De próprio punho, pode ser digitado mesmo, não tem importância não. Tá? E é importante que tenha ou carimbo ou assinatura do chefe no documento. Não sei se talvez passe pela
pensamento do servidor sobre a insegurança de seu chefe de atestar as informações. Aos chefes imediatos, é dado algum treinamento nesse sentido, ou tem essa previsão de treinar como eles devem proceder? Aqui era um treinamento que deveria estar cheio de chefe. Por exemplo, isso aqui, essa orientação, era aqui para você ver, era para estar cheio de chefe aqui. Fala assim de relatar situações, porque alguns servidores têm segurança, o chefe não vai colocar a situação como deveria. Não, mas assim, todos assim, geralmente, até hoje, né, geralmente eles ligam para nós, Isso. Até tô vendo, né, com a Elisângela, né, Elisângela? A gente vai fazer um Google Meet aí, um ao vivo aí, né? Eu vou estar com esse mesmo treinamento aqui, a gente vai marcar, né, a data certinha aí para convidar justamente todos os chefes do pessoal do interior para atingir uma dimensão bem maior, né? Aí eu falei para ela, não, marcando a data direitinho, eu faço lá da sala mesmo, do SESMIT, ao vivo lá, vou apresentando e a gente vai discutindo ali, trocando as informações. Tem mais, o relatório, não é você chega lá no posto de saúde e ele pega aquele atestado médico e relata, não. Tem que ser esse formulário. Por isso que é importante estar no celular de vocês. Porque pegou, geralmente, quando é posto de saúde, eles falam, não vou preencher. Eu sei que assim, muito servidor já passou por isso e já passou para mim. Então, assim, infelizmente, tem que ir lá na hora, vocês passando mal ou não, e pedir que o médico preencha o relatório próprio. Não adianta você levar um relatório do médico. É porque atestado não é relatório, gente, são coisas diferentes. Atestado não é relatório. É o relatório. Não. Relatório médico é outra coisa. Ela está falando de relatório médico. Tá? Isso é por causa de doenças, alguma coisa, né? Tá? Eu queria ver com a Roberlene também uma questão da folha de frequência para quem não vai em casa almoçar. Às vezes a gente está ali, tem o horário certo lá, você tem do meio-dia e meia até 1h30, por exemplo, que é o seu horário de almoço. Mas você está aqui, você não vai às vezes tirar esse horário, você está almoçando, está atendendo, Como que é essa situação da gente que fica aqui no horário de almoço? Mas pela lei já tem um parecer da que você está no mínimo hora de almoço. E é redondinho. Tem que ser lá, pode ser redondo esse. Porque as extremidades não. Uma hora de almoço. Não pode ser mesmo. Mas nesse horário de almoço pode ser o horário certo. Já tem uma discussão, parece. Eu não li, né? Mas eu vi alguma coisa que já tem relação a essa questão. Mas hoje, então está na lei, na 27. Houve, inclusive, o caso aqui. Eu estava fazendo diretão, não pode. O servidor que está no frigorífico. Aí eu trabalho assim, geralmente não fica 8 horas por dia. Aí a pessoa está fazendo 8, 7 horas corridas. Não. Tem que ter 1 hora de almoço. Tá na lei, né? Tem que cumprir o horário de almoço, intervalo de 1 hora de almoço. Né? Porque senão isso aí não cumpre, essas coisas podem gerar outros problemas passivos. Né? Tá, pessoal? Então, acho que o objetivo foi esse, eu acho que o objetivo foi alcançado, que era justamente para falar o que é a FRAT, o que é a CAT, a forma de registro, o que precisa para registrar, tá? As orientações, as obrigações em relação à FRAT e CAT seria basicamente isso, tá? Se tiverem dúvidas aí futuras, alguma coisa está à disposição lá, o SESMIT, o RH e outros profissionais, a CIPA também pode contribuir na divulgação desse trabalho. Tá? Espero que o pessoal aí tenha entendido a mensagem, a importância do registro de acidente, tá? Que é isso aí, e qualquer dúvida estamos à disposição. Sim? Tá lá naquele link, viu? Que a gente marcou um linkzinho, mas tá lá em Roberlene. Tá lá no site do RH, não tá? Aquele link? Tá no site oficial lá da Agrodefesa, na parte RH. Tem o link, não tem? Do formulário? Tem um link. Tá tudo lá. Tá bom? Obrigado, a atenção de vocês, tá? Valeu. Valeu.